Olá! Então hoje eu vou dar continuidade à questão dos símbolos sabianos ou dos antigos sabeus. Hoje eu vou falar do grau 12 de Áries. Se você tem algum planeta ou casa, cúspide, linha de casa, no grau 12 de Áries, então você associa esse simbolismo. É claro que, como todo símbolo, ele tem várias interpretações. Então eu vou dar a minha interpretação e você passa a sua ou qualquer intuição que você tenha a respeito desse simbolismo do grau 12 de Áries. Vamos lá. Um homem segurando seus 2 pequenos filhos pelas mãos passeia com eles em seu jardim. Se entrevê a casa simples através dos ramos. O pai é amável e, entretanto, ele parece atormentado por uma ideia que se percebe a razão no espelho de água que lhe mostra o seu reflexo adornado, cingido por uma faixa. Então, é um homem que ele passeia no seu próprio jardim. Então, é um jardim que tem árvores, porque ele passeia ali com seus 2 pequenos filhos, segura um em cada mão. E ele entrevê através dos ramos, porque árvores, porque ele entrevê através dos ramos. Então, é um jardim alto, que dá para ver através dos ramos uma casa simples, a sua casa simples, Ele vê uma casa simples. Que está ali no jardim, enfim, ele vê a casa dele que é simples. Dá a entender que a casa é dele porque o jardim é dele. O pai é amável e, entretanto, ele parece atormentado, porque ele vê, assim, no espelho de água, tem um espelho d'água, um pequeno lago, onde ele entrevê, ou seja, ele vê claramente também, ele observa, é como se esse espelho de água fosse um pensamento dele. Eu entendo assim, Ele vê ao pensamento dele, que lhe mostra, veja bem, o espelho de água lhe mostra, quer dizer que não é uma realidade, tá? O espelho de água lhe mostra o seu reflexo adornado, cingido por uma faixa. Então veja bem, ele está com seus 2 pequenos filhos, ele é um pai amável, ele está no seu jardim, é sinal de que ele é proprietário de alguma coisa, e ele olha entre os ramos uma casa simples. Aqui está falando que é uma casa simples. Mas ele se entrevê, ele se vê no espelho de água que se forma, e que mostra para ele, o espelho de água mostra para ele não está se vendo como ele está no momento. Porque aqui diz que o espelho de água mostra para ele, então isso entende-se como uma ideia, O espelho de água mostra para ele o seu reflexo adornado, cingido por uma faixa. Então veja bem, se ele o seu reflexo mostra ele adornado e cingido por uma faixa, ele é alguém que tem algum tipo de posse ou algum tipo de condecoração, Ele está adornado por uma faixa, E ele está cingido por uma faixa, ele está adornado, ele está ali vestido ricamente, digamos assim. Na imagem que o reflexo de água mostra para ele, ou seja, ele projeta a mente dele sobre a água, como se ele enxergasse alguma coisa que não está ali naquele momento. Porque se estivesse naquele momento, não falaria de uma casa simples, talvez, e também não falaria de uma percepção, E aqui diz que é uma ideia, ele se vê atormentado por uma ideia. Se é uma ideia, não é uma realidade, é algo que está na cabeça dele e que ele, ao olhar no espelho de água, ele projeta uma imagem, uma imagem mental que ele coloca ali naquele reflexo da água. Muito provavelmente a água devia estar refletindo ele como ele estava e ele se viu de uma outra forma, adornado e cingido por uma faixa. Só que isso é uma visão que o perturba. Porque aparece aqui, que o pai é amável com os filhos, mas ele está, entretanto, parece atormentado por essa ideia. Então, a ideia de uma riqueza, a ideia de um poder atormenta ele. Por quê? Porque muito provavelmente, por ele ser um pai amável, estar levando seus filhos, estar numa casa simples, talvez ele se sinta inseguro em relação aos filhos, à proteção dos filhos, por conta dele estar
imaginando coisas que vão além da realidade que ele tem no momento. Então, digamos que ele tem uma ambição ou de riqueza ou de poder, que afasta da ideia de poder, né, de alguma condecoração. Então, ele pode ficar atormentado, talvez por isso, porque ele tem uma vida simples, ele tem 2 pequenos filhos para criar, mas ele se vê atormentado com essa ideia de poder ou de talvez, o que me parece, principalmente por ser um grau de Áries, e Áries é um signo muito bélico, né, que tem a ver com o lado bélico, com o lado da luta, né, e também da defesa. Então pode ser que ele tenha ou alguma vontade ou algum desejo que o atormenta de ter aí uma certa hierarquia ou um certo comando, ou ele está prestes a exercer essa hierarquia e esse grau de comando em que ele está atormentado ali pela ideia de que ele tem 2 filhos pequenos para criar. Então, eu imagino que esteja mais ou menos aí, que tem a ver com proteção e tem a ver com uma possibilidade de um crescimento, ou até mesmo uma vontade. Ele é atormentado por uma vontade de crescer e de também dar o melhor para os filhos, ou de protegê-los através de uma melhor condição de vida. Então, você pode interpretar como esse tormento seja por um desejo, ou esse tormento sendo por uma possibilidade que está na iminência de acontecer, né? Dele vir a assumir algum cargo em que ele tenha um poder maior e ele fica aí receoso dos seus filhos. Então, é rica, a passagem é uma passagem muito rica, né? Porque ele percebe a casa simples que ele tem, né? Ele é proprietário, ele tem um jardim. Ele não está passeando num jardim e vendo a casa, ele está falando em seu jardim. Ou seja, ele é cuidadoso com os seus filhos. Então, esse grau, ele fala de alguém que é cuidadoso, de alguém que cuida, de alguém que se preocupa com os filhos ou com alguém, de alguém que tem aí ou ideais de glória, ideais de riqueza ou ideais de glória, que aqui fala de um adorno, né? Fala de um adorno e uma faixa, né? Então, é uma posição de pompa, uma posição de hierarquia. Então, alguém que tem vontade de buscar e se atormenta muitas vezes com a necessidade de ter essas coisas, ou então alguém que está na iminência de ter essas coisas, mas se preocupa com aqueles em que estão ao seu lado, com a segurança daqueles em que estão ao seu lado, né? Então, ele é um pai em que... pai ou mãe, né? Aqui está falando de um pai, mas se você é mulher e tem esse grau ali, você analisa ali na casa em que você tem essa questão, ou então o planeta em que traz essa questão para você, em que tem aí uma ideia de riqueza que o atormenta, ou uma ideia de proteção que o atormenta, ou um desejo de proteção e ao mesmo tempo de riqueza que tem aí uma certa distância entre a ideia de riqueza ou o desejo de riqueza e a proteção e a segurança dos seus. Então, a próxima passagem que eu leio, mas normalmente não interpreto, mas que tem muito a ver, é uma águia com as asas abertas voando em redor do seu ninho. Então, a águia, ela já traz um símbolo de poder, né? É um animal de poder, a águia, né? Ele vê nas alturas, né? A águia, ela tem uma visão de longo alcance. Interessante que na primeira passagem, o pai entrevê e o pai imagina, né? No reflexo da água, a sua imagem adornada e cingida por uma faixa. E a águia, aquela que tem o olhar de longo alcance. Então, a águia está voando ao redor do ninho, onde tem ali os seus filhotinhos. Então, ela está protegendo e ela está ao mesmo tempo olhando, tomando conta de todas as possibilidades. Ela já é real. A águia a gente entende como um símbolo de realeza, né? E que está voando, está pairando, ou seja, ela está tendo uma visão panorâmica do seu próprio ninho. Da mesma forma que o pai está, né, entrevendo possibilidades de crescimento, de hierarquia, que está muito relacionado com a águia. A águia está relacionado ao reflexo adornado e cingido por uma faixa do homem que está no jardim. Então, tem a ver com essa águia aí, que ela já tem ali uma realeza, mas que é natural, né? Porque a águia tem aí essa característica de ter um olhar para longas distâncias, e ao mesmo tempo ela está voando com as asas abertas, no sentido de proteger o seu ninho.
Tá bom? Então, próximo vídeo, o grau 13 de Áries. Espero que vocês tenham gostado. E, é claro, qualquer interpretação diferente, se quiser postar nos comentários, vai ser muito legal. Um abraço.